tema hoje, a mulher na política. Então, é um momento hoje bastante importante para nós, né? Numa rodada aí de já 5 rodas de conversa, cada dia com temas importantes, né? Muito discutidos entre nós aqui, bastante importantes para nós. E é com muita alegria que hoje damos início, então, à nossa 5ª roda de conversa. E para esse momento de abertura, eu convido a nossa querida Regina Dantas de Carvalho, do estado da Bahia, mais conhecida como Tia Regi, né, Tia Regi? A nos dar um momento de acolhida, né? A nossa poetisa, e com certeza vai nos emocionar nesse momento. É contigo, Tia Regi. Esqueci de dizer que eu sou fabiana, né? Olha só, tão empolgada com esse momento importante. Então, eu sou fabiana, falo aqui do estado de Mato Grosso, moro em Várzea Grande, né? Faço parte da Unicafes Mato Grosso, e é com muita alegria que nós estamos aqui nessa tarde. Passo a bola, Tia Regi. Pois é, e você com esse sorriso lindo aí, né, Pata? Não esqueci de se apresentar. Não está ali, ó, cabelos todos soltos. Gratidão, gente, todas vocês. Pois é, menina, a gente foi assim... Quando chega esses momentos, a gente vai pesquisando, né, nos cantos da vida, alguma coisa para trazendo para esse bate-papo. E eu e Dani, a gente foi buscar, já lá no século passado, um texto, né, de Bertolt Brecht, mas tão atual para os dias de hoje, que diz o seguinte: primeiro levaram os negros, as negras, mas eu não me importei com isso, não. Eu não sou negra, não sou negro. Em seguida, levaram alguns operários, operárias, e eu continuei sem me importar com isso. Eu também não sou operária nem operário. Depois, prenderam os miseráveis. Mas eu não me importei, não, com isso. Porque eu não sou miserável. Depois, agarraram uns desempregados, umas desempregadas. E eu continuei. Mas como tenho meu emprego, também não vou me importar com isso. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E para piorar ainda mais, hoje, nos dias de hoje, estão levando nossa educação, nossa saúde, nosso Bolsa Família, nossas terras, nossos trabalhos, nossas florestas, nossas águas. Grande parte da população passando fome. Será se eu ainda vou ter coragem de repetir? Eu não tenho nada com isso. É responsabilidade de todos e todas nós. É um ato político lutar contra todas essas mazelas da vida. Gratidão. Gratidão, Regina. Lindas palavras, Tia Regi. Deixa a gente emocionado, né? Então, nesse clima de emoção, gostaríamos, então, de iniciar essa nossa 5ª roda de conversa do programa Mulher Cooperada, Formar para Transformar, que é um programa promovido pela Secretaria de Mulheres da Unicafes Nacional, em parceria com a ONG Trias Brasil, na qual serão hoje apresentadas histórias de mulheres que têm contribuído nos mais diversos espaços políticos da nossa sociedade. Então, como em todas as demais rodas de conversa, né, o nosso desejo é que essa seja mais uma roda de conversa que possa nos enriquecer. Então, nesse momento, eu convido a nossa secretária de Mulheres da Unicafes Nacional, Sandra Nespolo Bergamin, para fazer a nossa saudação inicial a essa nossa roda. Bem-vinda, Sandra. Obrigada.
Olá, meninas. Forte abraço, beijo no coração de cada uma de vocês, de cada um de vocês, aos dirigentes da Unicafes estaduais que estão participando da nossa roda de conversa. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de diálogo e de construção das ações, do processo organizativo das mulheres da Unicafes a nível nacional. Então, chegamos à nossa quinta roda. Este momento é um momento importante, pois este tema é o tema escolhido por vocês no diálogo que nós fizemos em todos os meses. Trabalhamos temas importantes, fizemos ações importantes, nós rearticulamos no processo organizacional enquanto mulheres das diferentes regiões, dos diferentes estados do nosso Brasil. E nós discutir esse tema, neste momento, ele é fundamental. Fundamental por quê? Porque nós somos atoras políticas. Em todo espaço que nós atuamos enquanto mulheres, nós construímos questões importantes para a transformação da realidade das mulheres do Brasil. Então, por isso, queremos acolher a cada uma de vocês com carinho, dizer que o processo não se encerra hoje. Nós temos mais um encontro, que é o encontro do curso, da terceira etapa do curso de comunicação do nosso programa, e a formatura. Então, temos esses dois momentos importantes para nos encontrar novamente. E mais do que isso, nós estamos aqui, nesse espaço do parlamento, nós estamos no Congresso, eu e Maíra, fazendo o diálogo da importância da continuidade do processo formativo para 2022. E esse espaço é um espaço de construção da política, mas também de desconstrução da política. Então, nós precisamos estar nesses espaços, atuar de forma organizada, para que a transformação social da vida das agricultoras, das trabalhadoras, das cooperativadas aconteça no seu dia a dia. E para 2022, grandes perspectivas do PECSOL Mulher, processo de formação continuada para as mulheres do cooperativismo solidário. Uma ótima roda de conversa, aproveitem este momento, participem desse espaço de construção coletiva do conhecimento. Um abraço a todos. Obrigada, Sandra. Um abraço para vocês aí. Dando continuidade à nossa roda, para tratar esse tema, a mulher na política, hoje nós temos aqui conosco a coordenadora de diversidades na Cressol Central e integrante da coordenação da Rede Latino-Americana de Mulheres e Economia Solidária, Cirlei Gasparetto. Cirlei vai abordar conosco nessa tarde esse tema que é tão importante, mas, no entanto, ainda é muito pouco conversado, né? Que é o papel da mulher na política. Então, Cirlei, passamos a bola para ti. Boa tarde, Fabiana, Sandra, Maíra, todas, todos, todes que estão aqui nesta belíssima roda de conversa. Quero inicialmente agradecer por este momento, dizer que é uma imensa alegria poder retornar neste espaço, mesmo sabendo que o coração bate de forma bastante latente, até porque eu retorno com vocês uma outra mulher. Eu falo a partir de um mundo que mudou muito a partir da última vez que a gente esteve juntas. E eu queria trazer esta saudação, dizer da minha alegria e dizer que se é verdade que política é tudo aquilo pelas quais nossas relações são construídas, se é verdade que política diz respeito ao processo que a Sandra acabou de mencionar, de construção
de desconstrução, eu acrescentaria de humanização e de desumanização dos seres humanos. Então, o que podemos pensar sobre a participação política da mulher na sociedade? Ou o que podemos pensar sobre a dimensão política das mulheres? E aqui nós não falamos de mulheres genericamente. Aqui nós estamos falando de mulheres trabalhadoras, na sua grande maioria cooperativadas, presentes em cooperativas, associações, movimentos sociais populares. Inclusive, quero dizer para vocês, até falei com a Daiane agora, não consegui trocar aí o meu nome, mas a última atividade que eu tive foi ontem com o Movimento de Mulheres Camponesas, do qual eu sou militante, e eu não consegui trocar aqui, então vocês me considerem isso, mas eu sou uma companheira que amo vocês, estou aqui junto para a gente construir essa dignidade desse lindo programa. E dizer para vocês, então, que a presença virtual da Maíra e da Sandra em Brasília, eu não sei se elas ainda estão ali, mas é algo que precisa ser registrado neste debate, nesta roda de conversa. Eu não vou ter dificuldade, nem vocês, queridas companheiras e os companheiros que estão aqui, para a gente se esforçar em dizer da importância de que a política nada mais é do que a junção da teoria e da prática, que dá sentido aos nossos viveres. Então, essa intervenção política dessas guerreiras mulheres lá em Brasília, aqui presente neste debate, é por si só enriquecedor e a gente precisa registrar. E eu queria dizer, então, para vocês que, de forma muito breve e bastante introdutória, eu vou trabalhar aqui 3 questões. Primeiro, vou trazer aqui algumas provocações, obviamente, abrindo o diálogo, né? Aqui é uma roda de diálogo. Então, essas provocações farão emergir com que as experiências de vocês venham à tona para a gente, de fato, estabelecer este diálogo e esta escuta a partir de experiências das mulheres que estão aqui nesta roda de diálogo. Um segundo momento, pretendo trazer aqui para a gente pensar alguns resquícios, eu estou chamando assim, de ideias ultraconservadoras que foram difundidas desde a Idade Média, reafirmando politicamente a inferioridade da mulher. Ora, estas considerações em outras palavras, dizer que política não é para a mulher. E aqui, então, eu vou, nesse momento, trazer alguns exemplos de mulheres que enfrentaram esta realidade. Alguns exemplos de mulheres que reagiram frente a isso. E também observar, só chamar a atenção de que nós temos no nosso país uma legislação que sustenta a participação política da mulher na sociedade e que, portanto, essa ideia de submissão, de mundo privado, de segundo sexo, de que política não é para mulher, isso é construído e, obviamente, pode ser e está sendo, em todo o processo histórico, desconstruído. E a terceira questão, então, vamos conversar um pouco sobre participação política da mulher na sociedade, que nós podemos fazer frente a essas dimensões. Então, iniciando o primeiro momento,
das provocações, queridas e queridos que aqui estão nesta rede articulada que congrega o Brasil inteiro. Eu gostaria de dizer que, assim como nós, seres humanos, mulheres, homens, somos filhas e filhos do caos e do cosmos ao mesmo tempo. Ou seja, somos a ordem e somos a desordem. Poderia dizer que nós somos uma usina atômica com mais de 1.000 quatrilhões de átomos. Nós somos frutos do pó da terra e, eu diria, do sopro do além, que conduz à dignidade da nossa vida. Em outras palavras, na saudação da querida Regina, somos Ubuntu, conexão, a unidade, que é parte do universo. Sou o que sou, graças ao que somos todas nós. Ou seja, eu sou porque tu és. Portanto, projeto de vida pessoal e projeto de vida de sociedade, projeto de vida de cooperação é algo que interage, que integra a profundidade de quem somos. Mas como eu me defino? Você se define, nós nos definimos. Quais são as ações que resultam dos nossos fazeres? Como cada uma de nós, cada um, vai se envolvendo nas cooperativas, se envolvendo nas famílias, se envolvendo nas instituições, se envolvendo nas comunidades, se envolvendo nas sociedades. Como se dá isso? O nosso envolvimento tem que resultado? Resulta em quê? A minha presença, a nossa presença, onde quer que estivermos. Eu perguntaria, qual é o teu sonho grande? Qual é o meu sonho grande? Qual é o nosso sonho grande? Vejam, estamos falando ainda do ponto de vista individual, de cada um de nós. Mas quando a gente junta todos e todas, todes, a gente constrói relações. Como é que nós vamos persistindo tudo isso? Eu perguntaria em termos de provocação, que em seguida eu abro para vocês falarem. Será que encontramos no nosso cotidiano, no dia a dia, um lugar de conformismos e de resistências? Apenas para a gente trazer presente para quem está nos diferentes espaços, inclusive na academia, as grandes e valorosas contribuições de Marilena Chauí. Como é que nós estamos do ponto de vista dos conformismos e das resistências no dia a dia de nossas vidas? Será porque entendemos os significados que precisamos recuperar a força da palavra? Aqui eu quero trazer menção e fazer menção ao nosso patrono da educação brasileira, que vai dizer: não há palavra verdadeira que não seja a praxis. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui, configurado na presença da Sandra e Maíra em Brasília, aqui nesse espaço em que estamos refletindo sobre a mulher e a política, a mulher na política, a participação da mulher na política, enfim. Aí Paulo Freire vai dizer:
vai nos ensinar e vai nos mostrar que dizer a palavra nada mais é do que verdadeiramente transformar o mundo. Em outras palavras, lembrem o tema, política, uma palavra tão desgastada. Dizer a palavra é um direito de todas, todos e todes. Que palavras nós, mulheres, temos a dizer para o mundo? Será porque estamos construindo perspectivas de projetos societários, igualitários, equitativos, participativos, envolventes? Para isso, faz-se necessário, queridas companheiras e companheiros, a luta para recuperar a humanidade das e dos que estão em situação de opressão e de servidão. Lembrando Paulo Freire, será porque acreditamos nós que as cooperativas, as associações, as nossas comunidades, os movimentos sociais populares continuam produzindo um novo sujeito coletivo que respeita o individual, que valoriza as subjetividades, mas que não engrandece o individualismo sarcástico deste sistema cruel, o qual nós estamos envolvidas. Nós, enquanto sujeitos coletivos, somos a participação política. Porque, diferente desse mundo moderno que produz, que constrói diariamente um sujeito individualista e racional, e vai dizer para nós que isso não é política. Então, a gente precisa se questionar. Qual é nosso lugar na história? Somos ou não seres políticos? Companheiras e companheiros. Por isso, nós sentimos necessidade de nos organizar. Temos um lugar na história, mas esse lugar não está dado para nós. Muito pelo contrário, ele tenta ser escondido diariamente em tudo aquilo que nós estamos envolvidas. Eu diria, quem decide se vamos abraçar ou não o nosso lugar somos nós mesmas. Por isso a grandeza, a beleza deste espaço, desse trabalho que a Secretaria Nacional da Unicafes, a Secretaria de Mulheres, está construindo diariamente. Mas nós não fizemos isso sozinhas. Nós fizemos em comunhão, em coletividade, né? A lógica da sociedade na qual vivemos não nos possibilita pensar qual é o nosso lugar. A lógica sistema prioriza o lucro. Portanto, nós mulheres somos tidas como objetos. Não somos consideradas sujeitos. E assim eu diria as trabalhadoras e os trabalhadores, porque a lógica sistêmica quer o lucro e não a vida. E nós somos trabalhadoras, trabalhadores, pertencemos à classe trabalhadora. Este é o nosso lugar. Mas este lugar a gente precisa ir construindo e conhecendo.
E nesses espaços como este, a gente vai se apaixonando pela nossa identidade enquanto identificação social. Ou seja, como dizia Walter Benjamin, identidade nada mais é do que identificação social, é pela ação, é pela nossa intervenção no mundo que nós criamos a nossa identidade política, participativa, equitativa, e assim vocês poderiam colocar vários outros elementos. E eu queria agora fazer um exercício muito rápido e muito breve. Eu gostaria que vocês abrissem o microfone, obviamente a câmera sempre é bom quem consegue deixar aberto, porque é muito bom enxergar a Regina, enxergar a Fabiana, a Neneide, que a Daiane, quem eu estou enxergando aqui, a Maria José, eu não consigo enxergar todas e todos, mas eu queria que vocês dissessem agora, rapidamente, qual é a sua identidade de profissão? Digamos assim, você é jornalista, você é uma trabalhadora rural, você é agricultora, você é ribeirinha, você é uma professora, enfim, abrem o microfone e digam aí, muito rapidamente, para a gente fazer aí uma chuva de quais os espaços que nós atuamos. Vamos ver. Eu vou aguardar aqui um segundo e vocês não esperem. É para ser rapidamente. Quem está aqui? Fabiana, engenheira agrônoma. Neneide. Rosana, agricultora. Neneide, agricultora. Vânia, agricultora e professora multidisciplinar. Maria José, sou administradora, mas estou na Vigilância Sanitária Municipal. Maria Dieda, sou engenheira agrônoma. Daiane, jornalista. Juliana, cooperativa de crédito, Cressal. Nilza, agricultora familiar. Angélica Anunciação, agricultora familiar e psicóloga. Eu sou Edilete, do Pará, da Cooperativa de Mulheres. Eu sou pedagoga e sou agricultora. Isabelle Carvalho, do Paraná. Sou pedagoga e me reconheço também como agricultora. Maria Rosinha Tocantins. Nathalie Tocantins, estudante de serviço social e agricultora. Isabelle Carvalho, agricultora e secretária da cooperativa Copaíba, aqui em Piaçabuçu, Alagoas. Juraildes, assistente social. Pois é. Notaram aí a grandeza de quem nós somos e a profundidade da nossa participação na sociedade a partir de onde a gente está? Lembrem daquela musiquinha que diz assim: quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheira, foi o peixinho do mar. Foi marinheira, foi o peixinho do mar. Então, vejam, quem decide sobre o lugar que ocupamos no mundo somos nós mesmas. E aqui eu gostaria de lembrar o que vocês tiveram dias atrás, minhas queridas e queridos. Vocês tiveram um belo trabalho com a professora Roseli Alves dos Santos. Acredito que vocês têm os vídeos, as contribuições valorosas. E tem uma que é especial para a gente pensar agora, né? Em um dos vídeos, ela relata que a década de 1970
E ela traz essa imagem da mulher que estava na janela, né, olhando os homens guerreiros passarem. E ela faz uma pergunta para nós. E hoje, onde estamos? De onde nós falamos? Acabamos de dizer aqui as diferentes janelas pelas quais nós estamos aqui fazendo esta reflexão. Eu perguntaria, o que impede as mulheres de participarem politicamente da sociedade, na sociedade? O que impede as mulheres de assumirem politicamente postos de direção? Que mundo, que submundo, a grande maioria das mulheres, nós estamos submetidas. O que nós podemos fazer para sair destas janelas, abri-las e desvendar o caminho da participação? Sempre vou repetir que a decisão, em última instância, é nossa, da própria mulher. Mas temos desafios a serem persistidos. Portanto, eu gostaria de dizer que estes desafios possibilitam abrir janelas na medida em que nós compartilhamos os nossos passos, as nossas lutas. Porque é assim que vocês mesmos disseram nos encontros passados, que a gente faz a justiça social acontecer. Vocês disseram que é muito diferente a participação política na sociedade para trilhar caminhos da justiça, que é diferente de fazer uma simples caridade. Não que as caridades não sejam importantes, são muito importantes e principalmente depende de como nós as concebemos. Quando é para construir libertação, transformação, todas as ações congregam. Então, eu queria dizer também que é na medida em que vamos criando essa consciência, é que nós vamos avançando na intervenção do mundo. E é nesse sentido que nós participamos politicamente na sociedade. E daí eu queria deixar aqui para a gente pensar, para mim a melhor definição de política vem de um companheiro de vocês, nosso companheiro, vocês devem conhecer, o Neuri Alves, o qual a gente tem um apreço muito grande. Ele é alguém que ajuda a construir muito da FETRAF aqui do estado de Santa Catarina, e ele, de forma brilhante, diz para nós que política é a arte de construir juntas a felicidade das pessoas. Para mim, essa é uma das definições mais lindas do que é política. A arte de construir a felicidade coletivamente. E aí eu pergunto, por que eu, por que você, por que nós estamos aqui? Que lugar é este? E é agora, então, que eu gostaria de ouvi-las, né? De perguntar aqui quem das mulheres que estão nesse espaço, eu sei que todas, quase todas ou todas, pelo que vocês já falaram aí, atuam e atuaram em diferentes espaços de decisão política, inclusive a política partidária, que a gente, quando fala em política, acha que é só política partidária. Não, a política partidária é uma dimensão de todas as atuações, é um espaço do qual nós também participamos. Então, eu gostaria aqui de abrir a palavra, perguntar, inclusive, se tem alguma que já foi vereadora, prefeita, deputada, enfim, diferentes espaços aí, dirigentes, que você tem a contar sobre essa dimensão da política enquanto decisão.
Fale um pouquinho sobre a sua experiência. Conte para nós um pouquinho sobre como você concebe a participação política da mulher na sociedade, obviamente, para além da questão política partidária, até pode ser partindo dela, né? Mas eu abro, então, para que 2 ou 3 mulheres, ou vocês aí, queiram colocar elementos para a gente poder dialogar aqui. Então, está aberta, fica bem à vontade, Fabiana aí está conduzindo, fazendo a mediação. Fiquem à vontade. Muito bem, boa provocação, Sirlene. Quem das mulheres gostaria de falar? Esse é o nosso espaço, nossa roda de conversa. Posso falar, Fábio? Pode falar, Dani. Como é um momento que a gente aprende e compartilha, né, aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente vivenciou, aquilo que já passou pelas nossas mãos, né? A gente também escuta e aprende muito a partir daquilo que vocês trazem de experiência. Então, eu acho que é um momento, assim, não tenho certeza da grandiosidade de um momento como esse, aonde as partilhas se somam, aonde a gente se fortalece junto, porque a gente vai se somando. Independente do lugar, do espaço geográfico que a gente está, a gente se une em propósito, se une em pensamentos e se une em estratégias, né? E aí eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência na política. Eu fui candidata a vereadora no ano de 2012. Então, eu tinha 26 anos naquela época. Mas antes disso, eu tinha sido presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Francisco Beltrão. Então, quando a gente fala no sindicalismo rural, o Sindicato de Beltrão da região sudeste, foi um dos precursores aqui dessa organização dos agricultores no sindicalismo. Nosso sindicato foi fundado em 63. E aí eu fiquei por 2 mandatos presidente. E aí no município, na época da eleição, vocês devem acompanhar isso nos municípios, né? Tem aquela coisa da cota. Tem os homens que são certos, que vão ser candidatos, mas aí naquela época, precisava os 30% de cota. E aí vai daqui, vai dali, vai de lá. Aí vieram conversar comigo, né? Como eu era uma pessoa nova, eu podia ser candidata, podia me eleger, mesmo que eu não me elegesse, eu era novinha, então era a experiência que contava, né? Não era o fato de eleger ou não eleger, era a experiência que a campanha ia me dar. E aí foi que se construiu as possibilidades e eu saí candidata a vereadora, em 2012. E aí, para surpresa de todos, né, eu me elegi como a vereadora mais votada no município, né? No município que tem 90 mil habitantes, tem um universo aí de 60 mil eleitores. E aí eu fui em 2012, fui a mais votada com quase 2 mil votos. E isso, assim, deu aquele choque nas pessoas, assim, de dizer, mas, meu Deus, da onde que saiu essa menina? Da onde que saiu essa pessoa? Porque ninguém nunca ouviu falar dela. E aí que eu acho que é importante os trabalhos que a gente faz, né? Todas aqui falaram, quando a Sirlene pediu para a gente dizer como é que a gente se assume, todas falaram, eu sou agricultora, ou eu estou numa cooperativa, ou estou no espaço tal, eu estou no espaço tal, e isso, ele é fundamental, né? Essa ação que a gente faz no espaço político, que não precisa necessariamente ser partidário, ele garante a possibilidade da gente estar também no espaço político partidário. E aí eu me elegi vereadora, mulher, jovem, sofri muito preconceito, né? Porque a gente sempre tem que falar mais vezes do que os homens, a gente precisa falar de um jeito diferente para que a gente seja ouvida. Às vezes aquilo que a gente fala não é ouvido e alguém fala a mesma coisa, um homem fala a mesma coisa e aquilo que ele fala é ouvido, mas a gente precisa construir as resistências, né? E aí eu fiquei
por um mandato como vereadora, depois me reelegi novamente. Então, fiquei 8 anos na legislatura municipal. E é um espaço fundamental para a gente olhar a partir daquilo, do poder que a gente tem, da atuação que a gente tem, como é que a gente vai criando estratégias de fortalecimento das mulheres, né? A partir da organização do campo e da cidade. Independente de onde a gente está, a gente precisa estar atuando. Então, são as experiências que nos motivam, são as experiências que nos movem. E eu acho que isso é importante para a gente saber que aonde a gente está, a gente tem um baita papel no processo político, que pode ser na comunidade, que pode ser na Câmara de Vereadores, que pode ser na prefeitura, que pode ser na cooperativa, que pode ser no sindicato. A gente precisa ocupar o espaço. E a grande estratégia aqui, né, Cirlei, é ocupar os espaços e nos formar para ocupar com qualidade. A gente estar qualificada juntos para poder cada vez mais estar, assumir e se condicionar numa posição de poder de mulher nas nossas lutas que são diárias e são infinitas. Muito obrigada. Parabéns, Dani. Que história bonita, né? De força, de garra, isso nos anima, né? Obrigada por compartilhar conosco aí a sua história. A Roseli Montavani. Rosilei Mantovani. Rosilei, perdão. Mantovani. Contigo, Rosilei, fica à vontade. Então, eu sou da região do ABC Paulista, né? Eu não sei se vocês conhecem, são sete cidades aqui que compõem o ABC Paulista, a região metropolitana de São Paulo. Sou de uma cooperativa de livros, nós fazemos livros de baixa tiragem para pessoas que querem publicar e não conseguem. E assim, eu estou como dirigente no PT de Santo André, que é a cidade onde fica a cooperativa também. E eu vejo muita dificuldade, assim, da inserção da mulher na política, pelo menos aqui na nossa região, porque, assim, os quadros que existem não querem abrir mão. Eu digo, pelo menos na nossa cidade, em Santo André, são quadros velhos de idade e velhos de que são de muito tempo. E a gente não forma novas lideranças para assumir, seja o quadro político, seja a liderança na cidade mesmo. Então, eu vejo muita dificuldade de algumas pessoas que estão no poder político e não querem deixar. Talvez também por medo de que não consiga colocar esses novos quadros seja como na vereança ou como parlamentares deputados estaduais e federais. Mas eu acho que a gente precisa formar novos quadros, porque a gente precisa de pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, de grupos diferentes, e a gente está entrando nós já entramos numa era de muita corrupção dentro da política. E isso vai contaminando também a política partidária que eu falo, e isso vai contaminando também as outras formas de fazer política. Então, a gente tem muita dificuldade com muitas coisas. Eu sou também da economia solidária, e a gente vê como os interesses capitalistas vão acabando com todo o trabalho de economia solidária e de agricultura familiar, porque tem os interesses das grandes empresas. Então, assim, é um trabalho, acima de tudo, de resistência, de muita luta, para a gente não deixar morrer essas coisas, porque senão o capital vai tomar conta de tudo e a gente tem que estar ali sempre lutando e colocando as nossas ideias para que isso não se perca e sempre junto com a população mais pobre, com os projetos que favoreçam muitas pessoas e não só um grupo que geralmente está interessado na parte financeira e não em beneficiar
a sociedade ou uma comunidade como um todo. Então, assim, infelizmente, eu vejo isso hoje aqui na região que eu vivo, e eu sei também que isso atinge outras cidades, outros estados, outras comunidades, porque eu fiz o curso do Paulo Freire, e tem também muita reclamação da opressão que as mulheres sofrem quando elas começam a ter a sua luta dentro da política, elas são muito oprimidas, inclusive por seus parceiros, seja de partido, ou da própria, assim, afinidade que tem daquilo que defende, as mulheres são sempre muito oprimidas pelos que estão ali próximos. Então, a nossa luta é muito árdua e por isso que a gente tem que estar sempre junto. É isso, obrigada. Parabéns, Rosilei. Obrigada por compartilhar com a gente aí um pouco da sua história, né? Aquilo que você vive aí na sua região. Obrigada por compartilhar. A Angélica está inscrita. Fique à vontade, Angélica. Seu microfone está fechado. Obrigada, Fabiana. Obrigada a todas e a todas. Não tem homem nesse grupo, né? Os homens não vêm na rede, né? Temos 2 aqui hoje participando conosco. Então, boa tarde a todas e a todos, né? Então, a companheira Cirlei, né, instiga aí esse tema interessante da gente identificar esse espaço que a gente atua. Eu falo aqui da Bahia, Itabuna, exatamente, no sul da Bahia, na região cacaueira, e faço parte de uma cooperativa singular dos agricultores familiares, também faço parte de uma central, sou dirigente de uma central de cooperativas, também aqui do território. Nosso estado é dividido em territórios de identidade, né? O nosso estado tem 27 territórios e a gente atua aqui em um território, que é o território Litoral Sul. E, além disso, agora também a gente está discutindo uma confederação de cooperativas no Nordeste. Já tive a oportunidade de participar também da política partidária, já fui candidata a vereadora sem êxito, porque aí eu me inscrevi exatamente para falar sobre isso, né? Para falar dos espaços que a gente ocupa, mas para falar sobre isso. Nós temos uma dificuldade, inclusive, de conseguir o voto das mulheres, né? Existe, inclusive, uma máxima que a gente já diz por aí, né? Mulher não vota em mulher, infelizmente. Então, assim, muitas vezes nós temos quadros bons, nós temos lideranças importantes e que têm grandes papéis na comunidade onde ela está, mas, infelizmente, na hora do voto, o voto é do homem. Eu passei por essa experiência de ser candidata por uma decisão coletiva, né? Não foi uma candidatura pessoal, foi uma candidatura de um grupo, foi uma candidatura discutida, e no final a gente não conseguiu êxito, não tivemos voto suficiente para eleger, e outros homens no grupo e no partido, os homens que não tinham nenhuma expressão, que não tinham o trabalho, que não tinha atuação, que a gente obteve votos, inclusive dentro do grupo que havia escolhido essa candidatura. Então, é muito complexo, é muito difícil isso. E eu tenho certeza que isso não é um caso isolado, não é uma coisa vivida por mim. Isso acontece, né, no Brasil inteiro, e essa é uma das queixas. Tem essa questão que a companheira traz, a companheira Rosilei, que é de que existe uma incoerência entre o discurso e a prática. Por mais que a gente tenha cota de mulheres, e aí eu sou de esquerda, né? Nós de esquerda fomos os primeiros a puxar esse debate da cota de mulheres nas eleições partidárias, e mesmo com isso, com essa discussão, com essa vitória, que foi uma vitória, né, digamos assim, nós não conseguimos, e isso na prática é muito difícil. Isso na prática existe, a gente enfrenta as lideranças ali resistentes naqueles espaços, seja nos espaços dentro dos partidos, seja nos espaços eletivos.
E isso traz como consequência essa falta de renovação e esse quadro que a gente tem aí do menor número de mulheres nos espaços, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso, seja nas câmaras de vereadores, né? Tá aí os índices para nos provar que isso não acontece, porque nós poderíamos, diante da cota, nós temos, pelo menos dentro dos partidos de esquerda, 30% de mulheres legislando ou ocupando prefeituras e outros cargos executivos, mas isso não acontece, isso não é realidade. Infelizmente, existe essa incoerência, é um carreirismo, né? Um carreirismo do homem no processo eleitoral, e para além disso, existe a questão mesmo desse processo que a gente precisa estar debatendo entre a gente e na sociedade, que é a misoginia. Né? Isso é um fato. A questão de não permitir que a mulher ocupe espaço, e ela está aí, que é uma questão do machismo, né? Dentro da estrutura do machismo, mas é também uma questão dentro da estrutura psíquica. Né? Cada homem, e nós mulheres também, trazemos isso, né, na nossa estrutura psíquica de quem é que domina, né, de quem é que está no comando. E aí a gente percebe o quanto essa relação que a psicologia trata de forma tradicional como o complexo de Édipo, como isso impacta na prática, né, comum na sociedade, que é do homem ter essa disputa com a mulher, né? Ter essa necessidade, né, de estar acima da mulher, numa relação como se fosse pai e mãe, e não de companheiros e companheiras. Mas isso aí é um debate mais profundo, mas eu digo isso para falar da misoginia, que ela não é tão simples para a gente entender esse desprezo, digamos assim, essa negação da participação da mulher, seja lá onde for. Mas nada que nós não tenhamos enfrentado ao longo da história e que temos que continuar enfrentando, porque não é fácil e não será fácil. Né? Nós temos que ocupar esse espaço, temos que fazer esse debate, temos que continuar. Eu acho que espaços como esse da rede, esses momentos que a gente está tendo aqui, é mais uma contribuição para que a gente possa estar fazendo esse debate entre nós, que entre nós também é preciso fazer com muita força, né? E também para toda a sociedade. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ângela, pela sua contribuição. E, Cirlei, devolvo a bola para você. Nossa, Fabiana, a Daiane, a Rosilei, a Angélica, trouxeram lindos elementos que nascem da experiência. E, se me permitem vocês, e aqui chama a atenção, que foi muito lindo, porque Paraná, São Paulo, Bahia, né? E com certeza, se tivéssemos mais tempo, né, Fabiana? Outros estados e cada momento, cada roda, vai ser possível que as companheiras possam utilizar esse espaço para se colocar, para trazer os elementos. Se vocês me permitem, eu gostaria de levantar algumas questões mais gerais que vocês três trazem. Uma primeira consideração, vocês três tocam num ponto que é muito, muito importante a gente já considerar. A política partidária é um espaço do qual nós temos que adentrar. E sempre estivemos presentes, mesmo que com as duras penas, eu diria. Mesmo que as duras penas. Se a gente pegar historicamente isso, que daria uma outra roda de conversa só para a gente trazer esses aspectos, a gente vai perceber o quanto é um jogo duro, o quanto esse espaço é um espaço de guerra. E ele se dá, por incrível que pareça, as batalhas
são entre nós e a direita e nós e as esquerdas. Internamente, nas falas de vocês, isso ficou bem evidente. E só dizer para vocês que, entre outros espaços que eu tenho militado e participado, eu fui candidata a prefeita, nós fomos literalmente roubadas as eleições, nós comprovamos até em última instância, ganhamos na primeira, na segunda instância, e na terceira foi engavetada, porque nós iríamos ganhar, e eles engavetaram, então caducou o tempo, e nós não podemos assumir. Mas dizer para vocês que é um duro espaço, e é o espaço onde vocês bem mencionaram, companheiras, a lama da corrupção, né? A venda e a compra, principalmente dos votos, é uma lama, um jogo duro, em que se explicita o que é a força do poder, dominação. Então, vocês levantam um aspecto, que é o aspecto do espaço partidário, que é uma questão. Os demais espaços são espaços políticos que nós adentramos e temos que adentrar. A partir dessa observação, eu gostaria de considerar algumas questões das falas dessas 3 valorosas companheiras que se pronunciaram aqui. Primeiro, todas elas mostraram para nós que é pela luta, é à medida em que nós vamos participando que a gente vai abrindo a consciência, e à medida em que nós vamos avançando na consciência, nós vamos adentrando nos espaços de poder, independente de onde quer que nós estejamos. Ou seja, as mulheres oprimidas, as mulheres exploradas, dominadas, sem um trabalho, elas vão continuar exploradas, dominadas e oprimidas. Sem uma luta pela igualdade, sem os nossos esforços, elas vão continuar lá aonde nós fomos subjugadas historicamente. E aí eu queria lembrar aquilo que o Frei Beto diz. De fato, os vencidos, as vencidas, entre aspas, são como moscas presas no globo da lâmpada, cegos pelos encantos da sociedade de consumo. Não conseguem encontrar saídas e sofrem por estarem ali presos. Aí, queridas, é que vem, e queridos, é que vem este trabalho que nós estamos fazendo aqui. É que vem este trabalho da participação política. Porque os nossos despertares dependem de oportunidades como esta aqui, aonde as mulheres falam, aonde as mulheres se colocam, aonde as mulheres trazem presente tudo isso que eu já disse anteriormente, que a Secretaria, né, Nacional de Mulheres da Unicafes possibilita nesse programa lindíssimo. A segunda questão que vocês remetem e que está colocada de fundo nas falas das 3 e que eu anotei aqui, é que traz presente e recupera neste aspecto aquilo que nós normalmente tratamos quando debatemos os diferentes aspectos do papel da mulher na sociedade, sobre as questões gerais do nosso cotidiano, como vocês bem colocaram, né? Aonde que nós vamos lidar com diferenças sexuais como base para a divisão sexual do trabalho, portanto, já coloca 2 questões que vocês referendaram aí, o masculino associado àquilo que é da cultura, né, que foi produzido, que foi criado, e o feminino, aqui
associado à dimensão da natureza, da biologia, da afetividade, das emoções, da intuição, e que vai resultar nas práticas sociais, que vocês disseram que nós temos que desmistificar isso. Ou seja, quais são os significados que nós atribuímos às questões masculina, feminino, essa questão dos homens, das mulheres, né? E eu diria que a submissão, o patriarcado como modelo dominante, tem uma junção de um tripé para a gente estudar para frente, que é o patriarcado enquanto dominação, escravidão. Aliás, o patriarcado como aquele que coloca o homem acima das mulheres, o racismo, né? A escravidão, que vai trazer a questão da discriminação, do preconceito. Nós temos que combater radicalmente a discriminação, porque é ela que mata a vida, né? E junto a isso, o próprio capitalismo, a exploração, aonde tudo aquilo que a mulher faz tem um valor insignificante ou inferior, não é? Dentro desse sistema. E aí a Danielle Kergorá, que é uma historiadora francesa, ela vai dizer: patriarcado, racismo, né, e capitalismo são consubstanciais à nossa vida. E vocês três, companheiras, trouxeram exatamente essa dimensão nas práticas e experiências vividas pelas mulheres. E um terceiro aspecto que eu só queria mencionar aqui e que me parece relevante, é dizer que nós precisamos observar as condições distintas que também são criadas entre as mulheres camponesas, que vivem da agricultura, as agricultoras, as mulheres que vivem nas cidades, as mulheres de classes sociais mais altas, né, as classes médias, e as classes trabalhadoras, que somos nós, consideradas como subalternas. Diferenças entre as mulheres brancas, negras, indígenas, quilombolas, têm a ver com essa dimensão da política, da participação política da mulher na sociedade. E eu queria dizer que tudo isso, teve alguém que colocou aqui, se eu não me engano, foi a Angélica, que trouxe essa dimensão da misoginia, essa dimensão psíquica, de como essa questão de quem domina está enraizada em nós. Verdade, Angélica, tudo, historicamente, tudo que se distinguia dos homens brancos, tido como personagens da razão, era considerado como conhecimento. O sujeito, considerado sujeito, devia ser branco, hétero, cristão, masculino e burguês. Então, isso que vocês levantaram aqui, verdade, está enraizado numa cultura que foi trabalhada. Inclusive, eu indico para vocês aqui, a tese que eu defendi enfrentou exatamente essa dimensão e que resultou no livro A Pedagogia da Semeadura, a Construção de Saberes no Movimento de Mulheres através do programa Sementes Crioulas. Ou seja, da invisibilidade. As mulheres camponesas se constroem mulheres cientistas da sua profissão. Ou seja, há uma perspectiva epistemológica sendo construída nesse processo que está em curso e que nós devemos afrontar essas dimensões. E daí, queridas companheiras, que tem a Angélica pedindo a palavra, e eu já vou passar a palavra para você, Angélica,
Eu só queria dizer, na fala das três, percebam o tema da participação política, por que ele está no escondimento? Por que ele é algo que não soa bem para nós? Porque exatamente vem para reforçar uma estrutura familiar patriarcal, vem para legitimar os papéis sociais, né? Por que tão poucas? Por que nós somos tantas mulheres? No caso da Cressol Central, nós temos mais de 60% de mulheres que compõem o sistema. Mas se a gente for ver, quantas estão nos espaços dirigentes? Por quê? Né? Nos espaços sindicais, nos diferentes espaços, esses que vocês mencionaram aqui, da política partidária, por que somos tão poucas? Né? Então, aqui tem várias questões. E eu concluo essa parte das lindas falas de vocês, sugerindo que vocês busquem uma obra de Jean Baudrillard, que se chama A Sombra das Maiorias Silenciosas, aonde que este autor vai dizer que tal é a massa. Quem não luta, quem não busca se organizar, quem não faz essas rodas de diálogo, são anulados. Somos anuladas, presas a infinitas redes, e servimos, quando muito, para ilustrar estatísticas nacionais e internacionais. Ou nos espaços de vocês, nosso aqui, eu vi nos cadernos, vocês citaram Rosa Luxemburgo, que diz a famosa e linda frase que sintetiza o que vocês falaram, que quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Então, muito importante, companheiras e companheiros, saber que, historicamente, nem todas as sociedades subalternizaram as mulheres, nem todas as mulheres se deixaram subalternizar, e nós poderíamos dizer hoje, nem todas as mulheres se permitem. As falas de vocês aqui trazem isso, né? Os exemplos de como se rompe tudo isso. E eu, então, abro novamente. Se eu não me engano, tem mais alguém que pediu a palavra aí, né, Fabiana? Vamos abrir aí para quem gostaria de falar. Eu não sei se foi a Angélica. Sim. A Angélica, acho que tinha deixado a mãozinha levantada. Ah, muito isso, Angélica. Exatamente, eu tinha deixado a mãozinha levantada, mas eu não vou perder a oportunidade de falar. Então, só assim, concordando com a Zirlei, que isso é muito caro para a gente, né? Estar nos espaços e garantir que a gente permaneça. E dá uma angústia. Espaços como esse, a gente compartilha um pouco essa angústia, porque é como se a gente estivesse nesses espaços e não conseguisse reproduzir. Por mais que a gente, assim, na minha cooperativa tem um grupo bom de mulheres, nos espaços onde eu atuo tem mulheres, porque a gente vai reproduzindo, mas isso é uma coisa muito pequena. Isso do ponto de vista geral, eu digo geral, do entorno onde você circula. Seja o partido, seja dentro da cooperativa, seja no espaço de trabalho, você percebe que é como se você não tivesse capacidade de reproduzir essa necessidade de ocupar esse espaço pela mulher. Porque o enfrentamento, ele é coletivo, mas ele é muito individual, a partir da formação de cada um. Então, nem todas as mulheres elas estão dispostas a pagar esse preço, a enfrentar tudo isso para garantir aquele espaço. E aí a gente isso traz sofrimento.
E nem todo mundo, né, tá preparado, ou já é tanta coisa que nos traz sofrimento que é melhor deixar esse para lá. Né? Muitas vezes acontece isso, porque, voltando para a questão da psicologia, é a sociedade do castrado e o não castrado. Então, nós, enquanto mulheres, né, levando em conta essa questão do complexo de Édipo, nós, quem tem o pênis, né, quem tem o falo é quem domina, e quem não tem admira o outro que tem, ou teme o outro que tem. E quem tem não quer perder, e quem tem não quer ser valorizado. E aí a gente fica, né, nesse ambiente, né, de castrados e não castradas. E isso nos oprime mais do que a gente pensa, né? Não oprime apenas naquele espaço, nos oprime internamente, subjetivamente. E nem todas as mulheres estão dispostas a pagar esse preço, e a gente fica nessa angústia, porque não tem mais mulheres, como se a responsabilidade fosse só nossa, e a responsabilidade é de toda a sociedade, né? A responsabilidade ela é individual, mas se ela não tiver essa responsabilidade coletiva, aí dificulta. Mas são questões que a gente precisa estar debatendo muito, fazendo, inclusive, esse entendimento cada vez mais ser efetivado, porque senão a gente não... O esclarecimento faz a gente avançar, né? Senão a gente não avança o tanto que a gente quer. Obrigada. Angélica, que fantástico que você traz. E veja, esse ponto é verdadeiro. É individual que a gente precisa tomar posição, mas a gente precisa ir constituindo essas redes nos locais onde nós estamos. E aí eu queria só, dialogando com você, pontuar a importância desses espaços e desse trabalho que a Secretaria Nacional das Mulheres da Unicafes está fazendo para potencializar você que está lá, a outra que está lá no outro estado, e aqui nesta roda a gente se constrói na grande rede, e eu diria, a rede nacional, de a gente ir construindo, a rede latino-americana, isso tudo é para quem sonha grande. Então, quando a gente alimentar as nossas utopias, que é da libertação da mulher e da transformação da sociedade, a gente não quer voltar nunca mais para aquele submundo, né, que nos massacra, discrimina. E aí, dialogando com essas falas, se vocês me permitem, eu rapidamente vou trazer poucas ideias de resquícios, de ideias ultraconservadoras que foram difundidas para nós desde a Idade Média, né? E que vem reafirmando Angélica, Daiane, Rosilei, todas e todos que estão aqui, que politicamente há uma inferioridade da mulher, ou que política não é para mulher, ou que mulher tem mais um lugarzinho que é destinado para ela. Então, vejam, primeiro, se nós nos reportarmos lá em Rossú, né, ele tem uma obra chamada Emílio ou da Educação, aonde essa obra mostra, para quem quer estudar e aprofundar, mostra exatamente isso que nós estamos dialogando aqui, a inferiorização da mulher. Então, ele vai mostrar nesta obra que a mulher, vejam bem, eu vou fazer muito rápido esse exercício aqui, para a gente entender de que tema nós estamos tratando. Vocês pediram um tema muito complexo, né? Nós nos colocamos um tema que é profundamente enraizado, e a gente tem que ver por que nós estamos vivendo isso hoje. Então, Rousseau vai mostrar, vai trazer na sua obra que a mulher foi criada para agradar o homem. Segundo, que ser mãe e esposa é papel da mulher. E isso significa ter pouca liberdade, porque ela está dentro da lei da natureza. Terceiro, é preciso tão simplesmente que um queira
e o outro possa. Então, tem quem pode e tem quem quer. Basta, para dar certo, que um resista pouco, ou seja, se submeta. Então, vive a chamada harmonia. Percebam? E vejam o que traz na página 521 deste livro de Rousseau. A rispidez dos deveres relativos a ambos os sexos não é e nem pode ser a mesma. Portanto, existe um superior e algo inferior. Vamos além. Nietzsche. Primeiro, só destaquei 3 ideias para provocação aqui. Exatamente naquilo que vocês abordaram com brilhantismo nas experiências de vocês. Primeira questão. Nietzsche vai dizer que o homem será preparado para a guerra e a mulher para passatempo do guerreiro. Gente, isso é forte. O mais é loucura, vai dizer Nietzsche. Segundo, diz assim, vais ter com uma mulher, não te esqueças o chicote. Vocês, nós aqui, temos discutido muito sobre a violência contra as mulheres, violência doméstica. Portanto, de onde vem essa ideia de que bater, o homem está autorizado a usar chicote? Terceiro, a mulher deve ser considerada como propriedade do homem. Luke, nesse período de 1632 a 1704, num segundo tratado do governo civil, ele vai afirmar que os homens, prestem atenção, são naturalmente livres. E de acordo com os exemplos da história, os governos do mundo que se iniciaram pacificamente foram fundados sobre essa afirmação e se constituíram através do consentimento do povo. E aí, minhas queridas e meus queridos, eu só, em relação a essas 3 questões, porque vocês puxaram isso, eu quero só trazer aqui alguns exemplos de mulheres que reagiram, para dizer para vocês que participação política da mulher na sociedade é, acima de tudo, perceber que a história não é linear, não é positivista, que a história é contraditória, é dinâmica, é processual, e que nós, mulheres, temos que participar politicamente da sociedade. Inclusive, por isso estamos aqui, não é verdade, Daiane? Então, queria lembrar para vocês de uma mulher que viveu entre 1666 a 1731, chamada Mary Hastel. De forma inteligente, nesse período, ela vai transferir o pensamento filosófico de Locke da arena política para a arena de gêneros. Aliás, a fala da Angélica, quando traz a misoginia, ela pode entrar nesse aspecto também. Então, a Mary Hastel vai afirmar que muitas vezes os homens, mesmo que criticam, e ela está se referindo a Locke, que é um homem de Estado, né? Ela vai dizer que os homens criticam a tirania e o abuso do poder dos governantes, mas lá dentro das suas casas agem da mesma forma com suas mulheres. Então, a Mari vai perguntar assim, veja como elas vão enfrentar lá em 1700 esse debate que nós estamos fazendo aqui agora. Ela vai perguntar, não é injusto por parte dos homens praticar
em suas famílias, né, o domínio arbitrário que eles abominam do Estado? Pois se o poder arbitrário é mau em si, não deveria ser praticado em nenhum lugar, vai dizer a Mary Hastel. E ela vai mais longe, minhas queridas e meus queridos. Ela expõe uma atitude hipócrita de certos homens com relação aos aspectos centrais do pensamento iluminista daquele tempo, que era a liberdade individual. E ela vai perguntar a Luke e a todos daquele contexto se todos os homens nascem livres. Por que é que todas as mulheres nascem escravas? Percebem? Percebem? Aí eu queria só lembrar para vocês a Olympe de Gouges, essa, né, ativista, feminista, defensora da democracia, dos direitos das mulheres, vai escrever a Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã. E ali vai se opor, literalmente, a todas as práticas patriarcais. Queria lembrar das costureiras, né, de 1909 a 1910, que fizeram a greve geral, né, que trouxeram para nós as raízes das quais muitas lutas ocorreram anteriormente, mas que dá origem ao 8 de março, né? O século XIX e XX, as lutas das mulheres para obter salário igual, as sufragistas, como vocês estão bem lembrando ali, né? Aí em todos os estados nós temos mulheres. Santa Catarina, poderia lembrar, a Maria Rosa, a Chica Pelega, do Contestado, mas eu quero citar a Anísia Floresta, Rio Grande do Norte. Vejam o que esta mulher diz para nós, queridas e queridos. Olha as palavras delas. Se cada homem fosse obrigado a declarar o que sente a respeito de nosso sexo, encontraríamos todos de acordo em dizer que nós nascemos para o seu uso. Vejam bem, século XIX, ela diz ainda, Anísia, Rio Grande do Norte, que aqui deve ter mulheres aqui presentes nesse espaço, né? As dores morais do negro, da negra, passam despercebidas nas habitações dos brancos. E quem são os brancos? São os grandes colonizadores, dominadores. E ela vai dizer ainda mais, a esperança de que as gerações futuras do Brasil, a mulher assumirá a posição que lhe compete, nos pode somente consolar de sua sorte presente. Ou seja, nós é pela luta. E daí, só para dizer, porque eu acho que não temos mais muito tempo, a roda de diálogo está muito linda, vocês trouxeram muitos elementos, mas eu só quero dizer que a participação política da mulher na sociedade, e a Fabiana que está na mediação, quando quiser me cortar, me corta, não tem problema, eu paro no ato. Já temos tema para a 6ª, 7ª, 8ª roda de conversa. Isso aí. Então, eu só queria dizer para vocês que toda essa conversa nossa aqui, ela é respaldada pela nossa Constituição brasileira. Para começar, o artigo 1º vai dizer que nós constituímos um Estado democrático e de direito. E tem 2 fundamentos centrais, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Eu queria dizer que o artigo 4 vai falar da prevalência dos direitos humanos. E mais, no artigo 3º, né, vejam que nós devemos construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Olha aí, mulheres cooperativistas. E diz assim: esta sociedade deve promover o bem de todos. Faltou colocar o A, todas, e o E, todes, né? Mas isso foi lá quando foi feita, mas subentende-se. Sem preconceito, daí diz o artigo, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no parágrafo único vai dizer que nós temos que trabalhar pela integração econômica, política, social, cultural dos povos latino-américa, visando a formação de uma comunidade latino-americana que vai se constituindo enquanto país-nação. Assim, eu poderia trazer vários outros artigos da própria Constituição, onde vai tratar o 5º, né? Todas somos iguais perante a lei, ninguém deverá ser submetido à tortura, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Queridas, queridos, isso aqui é participação política da mulher na sociedade, respaldadas, né? Mas eu também quero só lembrar das experiências concretas que nós tivemos nesse país, orientadas por esta Constituição. Nós não podemos esquecer que em 2003, num governo, se me permitem, para não ter dúvidas, no governo Lula, no primeiro dia de governo, foi criada a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, né? Os estados e municípios, setores institucionais encarregados de políticas específicas para as mulheres. Não vamos esquecer, queridas e queridos, que teve um primeiro plano nacional de políticas para as mulheres, 2005, 2006, o segundo plano, 2008, né? A Lei Maria da Penha, enfim. Então, como eu recebi o recado aqui, e nós já vamos concluindo, eu só queria dizer que hoje nós só fizemos uma introdução deste belíssimo tema da participação política da mulher na sociedade, a mulher na política, a participação nossa. E, para concluir, eu desafiaria aqui o grupo em pensar: o que fazer, Fabiana? Você que está aí nesta mediação. Participação política da mulher na sociedade. O que fazer? Primeiro, eu destacaria: é momento de nós recuperarmos, Angélica, Daiane, Roseli e todas que estão aqui, todos, recuperar o terreno perdido, o direito de pensar, o direito de nós nos colocarmos e o direito de desestruturar uma lógica secular imposta, porque o pensamento é terreno da liberdade e é por ele que nós caminhamos. Teoria, prática, praxis. Estamos aqui discutindo e as valorosas companheiras lá em Brasília intervindo com este coletivo. Temos que defender o que conquistamos. E, queridas, políticas públicas, nós temos que lutar, sim, defender, mas nós temos que nos defender e defender também nós, mulheres, nos espaços, acreditar em nós, porque nós necessitamos ocupar postos de direção onde quer que nós estivermos. Queria destacar que é fundamental neste que fazer, Fabiana, intensificar esse trabalho de base, de formação, de lutas que está se dando aqui hoje.
intensificar diferentes formas de criar, de produzir saberes, de construir conhecimento, de intercambiar afetos, de solidariedade com as companheiras, com os companheiros deste país, que em plena pandemia choram os seus mortos, aqueles que foram pela Covid e aqueles e aquelas que foram por outras razões, e uma grande maioria prematuramente, porque esta sociedade, este sistema mata, escraviza e impõe duras cargas por cima de nós. Por isso, que fazer? Reforçar dinâmicas, ações locais, territoriais, regionais, nacionais, internacionais. Que fazer, Daiane? Retomar, qualificar, ampliar esses diálogos, essas rodas, né? As ações de cooperação nacional, internacional, na perspectiva do desenvolvimento, na perspectiva da igualdade, da equidade, porque nós compreendemos que somos depositárias e depositários de um projeto de hegemonia e proteção das mulheres, dos jovens, dos negros, dos indígenas, povos indígenas, homens, né? Na perspectiva da libertação. E aqui, numa linguagem de educação popular. Então, as referências de classe, gênero, etnia, está neste rol da participação política. Reforçar estas estratégias, campo e cidade, essa defesa linda do planeta Terra, das questões ambientais, é sonho nosso, companheiras mulheres, companheiros homens. A sustentabilidade, a agroecologia, a soberania alimentar, num mundo em que foi devastado, a humanidade está caída. Então, nós temos que reerguer a universalização dos direitos humanos, dos direitos à vida, e tudo isso, eu diria, é participação política da mulher na sociedade. E eu concluo dizendo assim: vem, mulher, vem se organizar, vem, mulher, vem se libertar, vem, mulher, vamos construir nova vida com nosso agir. Nessas nossas rodas se renovam a ousadia que a gente quer. Ser na luta sempre mulher, ser na luta sempre mulher. Grande abraço, muito obrigada. Parabéns, Cirlei. Que condução maravilhosa, que tema, né, que já despertou aqui espaço para mais rodas, hein? Secretaria de Mulheres já está desafiada a ter mais rodas. Acabou o programa, mas vamos continuar, hein? Com certeza, né, Fabiana? Sandra? Com certeza. Para 2022, muitas lutas vão estar presentes no nosso diálogo, na nossa secretaria, na nossa organização. Ô, Sandra, eu não sei bem se era mais ou menos isso que vocês queriam, porque você sabe que eu falo com o coração. E como o meu coração caminha por esses ares, o que eu tinha para contribuir com vocês, eu pensei um pouco nessa direção, porque eu digo para vocês que mesmo coração doído, eu quero dizer para as companheiras que a minha principal mensagem aqui é dizer que eu lutarei sempre e que a vida merece nós, muito bem, participando politicamente nos diferentes espaços. Então, se não era isso, vocês considerem, mas eu trago a grandeza
do universo de todas essas lutadoras, e é essa a minha saudação hoje. Obrigada, Cirlei. Foi exatamente no ponto. Só instigou mais e mais ainda a necessidade de continuarmos dialogando, né? Então, eu convido aqui, chegou uma companheira nossa, né, Fátima. Passo a palavra para você, Fátima, fazer uma saudação para nós. Fica à vontade. Bem-vinda. Nossa secretária de Finanças da Unicafes, né? Nossa grande mulher lutadora aqui da Unicafes Nacional. Então, boa tarde, mulheres, né? Peço desculpa por não ter acompanhado, louca para acompanhar, mas estava numa agenda, estou aqui na Contag, né? Saindo da reunião, se eu vou entrar, pelo menos para dar boa tarde para o pessoal. Né? A gente está numa agenda aqui em Brasília, correndo aqui, eu e Sandra, cada uma para um lado, né, Sandra? E aí, assim, muito feliz de ver essa sala cheia, né? Eu acho que a Unicaf está, né? Eu acho que é histórico esse momento, né? Esse programa que está dando assim super certo, um resultado maravilhoso, porque a gente conseguiu juntar no meio de tantas dificuldades que a gente viveu e está hoje aqui, né? Finalizando o ano aí com essa ação, com tantas mulheres, e aí, assim, e isso nos anima para um 2022 aí, com muitas atividades juntas, né? Então, assim, dizer que eu estou à disposição, que eu quero contribuir, quero me integrar mais, né? Tenho que me policiar mais nas agendas para estar mais nesse espaço, né? Vivo levando puxão de orelha da minha tesoureira Neneide, né? Que eu tenho que me policiar para estar nesse espaço, que é esse espaço que me representa, que eu represento e que me representa, né? E eu estou muito feliz da Unicaf estar conseguindo isso, né? E Sandra está conduzindo esse trabalho, né? Eu acho que é fruto de uma articulação nossa das mulheres. É isso. Né, Tia Régia? Um abraço. Obrigada, Fátima. Bom, lembrando, gente, que a gente fica empolgado aqui no diálogo, né? E só relembrando, precisamos assinar a lista de presença, né? Está aí no chat a lista de presença, de participação nessa nossa quinta roda de conversa. Então, está lá no grupo também, né? Então, quem não conseguiu responder ainda, finalizando, registra lá a sua participação, tá? E vamos agora para os encaminhamentos finais. Eu não sei se Sandra, Dani, alguns avisos para as próximas ações, último curso. Isso, só lembrando o nosso próximo encontro, né? Então, nós temos a terceira etapa do curso de comunicação, vai ser na primeira semana de dezembro, que nós vamos convidar vocês para participar, que é um momento importante também de troca de conhecimento nosso, e 2022 vem empolgante. Temos várias atividades propostas, várias perspectivas que estão sendo construídas, e temos o ato de formatura, né? O ato de lançamento do PECSOL Mulher e o ato de formatura do nosso programa Mulher Cooperada. Então, todas já estão convidadas para participar desse espaço. No encontro do curso de formação em comunicação, nós vamos estar detalhando mais essa ação para o próximo ano. No mais, um beijo, um abraço, até o próximo encontro. Beleza, obrigada, Sandra. Então, convido todas para a gente abrir as câmeras, né? E agora nós vamos passar para um momento de mística de encerramento. Então, vou passar a bola aqui para a tia Regi, né, que vai finalizar a nossa tarde. E, enquanto isso, vamos abrindo as câmeras para a gente registrar esse nosso momento, né? A nossa participação vai ficar para a história, né? Pois é, gente. Foi me pedido para fazer um apanhado do que acontecesse hoje à tarde. Está aqui um rascunho ainda, viu, gente? Bem rabiscado. A proporção que vocês foram falando, eu fui rabiscando. E uma das coisas que soou muito forte, tanto, principalmente, eu quero referir aqui a fala, além da exposição de Cirlei, a fala de Angélica e das outras duas companheiras, que nós precisamos humanizar a humanidade. Isso é fato.
né? Isso é fato, humanizar a humanidade. E nessa perspectiva, escutando aqui o que vocês falaram, que aqueceu o nosso coração, e quando aquece o coração é porque a mensagem foi passada, reconhecer igualmente nossos direitos, eliminando todas as formas de discriminação e opressão, assumindo o nosso papel na política, construindo um cooperativismo popular, solidário, feminista, feminino, só com a nossa participação e também com a nossa formação. Com a nossa participação, ocupando os espaços de decisão, gerando oportunidades, harmonizando diferentes realidades e sempre, sempre buscando a formação. Rejeitando a tutela, estimulando a participação, sabendo com competência onde queremos chegar, com compromisso e determinação, sempre nos formando para transformar. Participando de associações, sindicatos, cooperativas, partidos políticos, fazendo a diferença por onde passar, preservando a memória, construindo a nossa história de um projeto feminista, feminino, popular, onde todas terão vez e voz, sem medo de participar, sempre, sempre nos formando para transformar. Gratidão. Grande abraço, parabéns, obrigada, tia Regi. Se era um rascunho, pode passar limpo. Está aprovado. Um grande abraço, gente. Então, encerramos a nossa quinta roda de conversa com bastante alegria, né? E até a última atividade do curso de formação. Grande abraço a todas. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigada, meninas. Tchau, meninas. Até mais. Tchau, gratidão.